Amém? Diz assim a palavra do Senhor, vou fazer a leitura aqui. Ruth, capítulo 1, verso de número 8 até o verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor, diz assim a palavra do Yahweh, diz assim a palavra do El Shaddai, diz assim a palavra do Adonai, diz assim a palavra do Deus Criador dos céus e da terra. Disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa do seu marido, e beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido. Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. No 15 diz assim: pelo que disse, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse porém Ruth: não me intes para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Glória a Jesus. Vamos, em nome de Jesus, abrir em mais uma passagem à frente, isso no Novo Testamento. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 1. Glória a Deus. Primeiras Coríntios, em nome de Jesus, abra ali 1 Coríntios, estou sem fundo musical, mas amém, vamos pregar a palavra. 1 Coríntios capítulo 13,
no verso número 1. Primeiras Coríntios 13, 1, 2, 3. Glória a Deus. Diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Espírito Santo. Para quem não me conhece, creio que haja, né? Talvez haja pessoas aqui que ainda não me conhecem. Farei uma breve apresentação. Deixa eu ver. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Eduardo de Angola, em nome de Jesus, do Ministério Pentecostal Doutrina de Deus. Glória ao Espírito Santo. Então vamos na palavra, sem mais demora. Primeiramente nós lemos em um livro muito antigo, ou uma narração muito antiga, aonde fala de uma mulher, a história de uma mulher, ou a história, né, da Ruth, ou a história também de Noemi, mas no livro de Ruth. E o livro de Ruth, ou essa história, está bem antes de o povo de Israel se tornar um reino. Quer dizer que depois de Abraão, depois de Isaac, depois de Jacó, lá no povo de Israel surgiram-se juízes. E lá mais à frente na jornada dos juízes, lá mais à frente vem a história desta mulher chamada Ruth, antes dos reis, antes do rei Saul, antes do rei Davi, antes do rei Salomão, antes de existirem esses reis, vem a história da Ruth, vem a história desta mulher Noemi. Mas a Bíblia vai dizendo, glórias a Deus, que a Ruth e a Orfa, elas estavam tão apegadas à sua senhora, elas estavam tão apegadas a Noemi. Logo, a Noemi, sendo uma mulher adulta, que já não tinha a capacidade de produzir filhos, e que esses filhos pudessem um dia ficar com a Ruth e ficar com a Orfa. Porque o que aconteceu nessa história? A Bíblia vai narrando que a Orfa e Ruth haviam casado com os filhos de Noemi. E naquele tempo, os filhos de Noemi perderam as suas vidas. Mas mesmo assim, a Ruth e a Orfa, elas prosseguiram junto a Noemi. A Noemi era uma velhinha, era uma mulher de idade. E a Ruth e a Orfa eram mulheres jovens. Logo, a Bíblia vai narrando a história dessas duas mulheres seguindo uma idosa. Destas duas jovens seguindo uma idosa.
E no momento da sua caminhada, Noemi, ela compreende que já não tinha nada para oferecer. O marido que era para Ruth, o marido que era para Orfa, estavam mortos. E ela era avançada de idade. E a vida de Noemi estava passando por muita dificuldade. Logo, a Bíblia vai narrando que a Noemi, ela estava a dar o seu discurso para se despedir daquelas jovens que estavam tão apegadas nela, para se despedir das jovens que caminhavam com ela. Então, no momento triste, no momento do seu discurso, no momento triste do discurso, a Bíblia vai narrando que a Orfa e a Ruth começaram a chorar. E a Noemi dizendo que não tendo como sustentar elas, dar aquilo que elas precisam. Noemi reconhecendo que já não tinha nada para oferecer. A Bíblia vai narrando que a Orfa olhou para trás, olhou para o seu povo e resolveu voltar no seu povo. As mulheres, aleluia, que seguiam a Noemi, a mulher que seguia a Noemi, a Orfa, decidiu voltar para o seu povo e adorar o seu Deus, ou o Deus do seu povo. Logo, as Escrituras vai dizendo que a Ruth estava tão apegada a Noemi. No momento em que a Orfa tomou a decisão, olhou para trás, pensou na sua vida, pensou naquilo que ela necessitava, atentou para o seu desejo, atentou para o prazer que ela tinha, para a necessidade do seu coração. Talvez a necessidade da Orfa era casamento, talvez a necessidade da Orfa era riquezas, talvez a necessidade da Orfa era fama. Então ela decidiu voltar para o seu povo e adorar os seus próprios deuses. Mas a Bíblia vai dizendo sobre a Ruth, que estava tão apegada a Noemi, estava tão apegada à sua senhora. Logo, a Noemi é um papel de liderança. Quer dizer que a Ruth estava apegada à sua liderança. Logo, por que a Ruth estava apegada na sua liderança? É porque ela sabia que o Deus verdadeiro é o Deus da Noemi. É porque a Ruth sabia que estando com a Noemi, eu vou louvar ao Deus verdadeiro. É porque a Ruth sabia que se assentando com a Noemi, eu vou obter o conhecimento verdadeiro. Porque o Deus da Noemi é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque o Deus de Noemi é o Deus criador dos céus e da terra. E ela disse que o seu Deus será o meu Deus. Aonde pousares, ali eu vou pousar. E a adoração que proceder da tua boca, esta adoração será também o que vai proceder da minha. Logo, a Ruth, ela sabia por que estava com a Noemi. E ela insistiu: eu não vou te deixar, eu não vou deixar, eu não vou te largar. De ti eu aprendi as coisas de Deus. De ti eu aprendi sobre o Deus de Abraão. De ti eu aprendi sobre Deus de Isaac e de Jacó. De ti aprendi sobre o Deus de Sansão. Eu não vou largar esta mulher. A Orfa derramou as suas lágrimas, mas ela voltou. Por quê? Porque ela atentou para as suas próprias necessidades. Já Ruth
ela olhou para Noemi e viu que a Noemi é a pessoa certa. Ainda que eu não tiver marido, mas eu vou andar com a mulher que adora o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ainda que eu não tiver o dinheiro nas minhas mãos, ainda se não for reconhecido em outros lugares, ainda que eu não for aceito em outros lugares, mas eu vou permanecer adorar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Logo, conseguem ouvir, igreja? Conseguem me ouvir? Amém. Conseguindo. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. A Bíblia vai narrando a história desta mulher que estava tão apegada à sua líder. Por quê? Porque Deus, Ele nos coloca nesta terra para que nós venhamos ser submissos e respeitar aquele que foi capacitado por Deus. Logo, a Ruth soube honrar a Noemi e Deus soube honrar a Ruth. E a Bíblia vai dizendo que a Ruth, a Bíblia vai narrando a história de Ruth e vai apresentando a Ruth perante a Boaz. E no momento em que a Ruth entrava em contato ou entrava em comunicação com Boaz, ela recebia sempre a instrução de Noemi. Logo, a Bíblia vai narrando que a Ruth e Boaz tiveram filhos. E dentre esse filho procedeu Obed. E de Obed procedeu Davi. Logo Deus honrou a Ruth, tendo filho como Davi. Agora, a Bíblia vai narrando a história de Davi, tocando sobre a vida de Davi. Davi foi um homem que tinha o seu coração ligado a Deus. Logo, Deus, ele viu em Davi um coração diferente. Deus, ele viu em Davi um coração que não é semelhante ao coração de muitos. Quer dizer que naquele momento, que na terra não havia ninguém que possuía um coração como o de Davi, um coração que temia Deus, um coração que não duvidava, um coração que se alegrava. E no momento em que Davi apacentava os animais do seu pai, a Bíblia vai dizendo que apareceu um animal selvagem, mas Davi deu de frente com esse animal para proteger aquilo que ele estava a apacentar, para proteger os animais do seu pai. E a Bíblia vai narrando sobre Davi no momento de confronto entre os filisteus. A Bíblia vai narrando sobre o rei Davi no momento de confronto dos filisteus com o povo de Israel, em que a Bíblia vai dizendo que Golias estava a atormentar, que o Golias estava a apavorar o povo de Israel, que estava a apavorar o povo de Deus. O povo de Deus temia Golias por causa da sua força, por causa da sua espada enorme, por causa do seu corpo, da sua estatura, da sua armadura, da sua voz, do seu porte físico. Aleluia.
Glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizendo que no momento daquele confronto entre o gigante e o povo, apareceu um pequeno, e esse pequeno ele disse: quem é esse incircunciso que desafia o povo de Deus? Davi, ele conhecia Deus. Davi, ele tinha Deus no seu coração. Davi, ele tinha Deus na sua vida. Davi se dedicava em Deus. Davi orava e se consagrava. E a Bíblia vai falando de Mefibosete, que estava em uma terra, aleluias, esta terra destruída, sem esperança, essa terra, aleluia, de um complexo abismo, aonde habitava Mefibosete. E a Bíblia vai dizendo que o rei Davi lembrou-se e retirou aquele menino que não tinha nada, que vivia em Lodebar, e lhe colocou para se assentar junto com ele na sua mesa e comerem juntos. Aquele que, aleluia, aquele que não tinha, numa terra onde pessoas perderam a esperança, Davi, ele resolveu tirar aquele menino e colocar na mesa para poder comer junto ao rei. E do mesmo modo que Deus faz, Deus, ele não procura o rico, Deus, ele não procura o soberbo, Deus não procura os desobedientes, Deus não procura aqueles que não querem contribuir, Deus não procura aquele que quer pisar o ungido de Deus, Deus não procura aqueles, aleluia, que querem se enriquecer com esta terra, mas Deus procura aqueles que estão no bolso, Deus procura aqueles que não têm nada, Deus procura o desvalorizado, Deus procura aquele que não tem honra, Deus procura os humilhados para exaltar. Assim é o Senhor, assim é Deus, que exalta aquele que é humilhado. Assim é Deus, assim é o Senhor, que tira do poço, que dá esperança para aquele que não tem, que estende a sua mão para aquele que não tem esperança, que dá vida aos mortos. Assim é Deus. Assim é Deus. E Deus, ele quer nesse tempo que nasça mulheres que sejam como a Ruth, que obedecem o seu líder, sabe? Entenda alguma coisa, o seu líder é ungido por Deus, é Deus que colocou o azeite nas suas cabeças, é Deus que derramou o azeite e consagrou os seus líderes, os seus, aleluia, o seu pastor não pisa no ungido de Deus, não se levanta contra o ungido de Deus, não fale mal da vida daquele que foi ungido por Deus. Não fale mal, não aponte dedo, não julgue, não coloca ele, aleluia, aonde ele não merece. Já tem um acusador que todos os dias se levanta para acusar o teu líder, o teu pastor, o teu irmão. Satanás, todo momento se levantando e apontando o dedo no teu líder, dizendo: olha, ele caiu, ele é líder, caiu, ele falhou. E do mesmo modo que Satanás faz, você também faz, aponta o dedo, és um acusador, és um homem que julga. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. A Bíblia vai falando de um momento de confronto. A Bíblia vai narrando desse momento lá no céu. Glórias a Deus. A Bíblia vai narrando que os anjos, estavam lá no céu
Ou estão, alguns estão porque outros se corromperam lá no céu, adorando santo, santo é o Senhor, e tirando as suas coroas, e essas coroas colocar a Deus e dizer que nós não somos merecedores dessas coroas, que só tu és santo, só tu és digno de coroa. E naquele momento Satanás apreciava tudo, olhava, e aleluia, e o seu coração se encheu, só porque ele foi colocado em uma posição tão poderosa lá no céu. Ele queria se assentar lá no trono, ele queria receber a adoração que Deus recebia. Os anjos louvavam, e Satanás também queria receber aquele louvor. Os anjos choravam diante de Deus, e Satanás queria isso. Os anjos diziam: santo é o Senhor, e Satanás queria também isso. O seu coração se encheu. Então ele começou a seduzir a mente de muitos outros anjos, enganando que eu vou dar para você aquilo. Você vai ter isso, aquilo que você não possui, eu vou te dar isso. Você se assentarás comigo, serás o meu membro, serás isso, serás aquilo, serás isso, vamos possuir. E a terça parte seguiu Satanás. E a Bíblia vai dizendo que houve combate, batalha espiritual lá no céu. Os demônios se rebelaram contra Deus. E eles queriam lutar contra os anjos de Deus. Eles colocaram-se em frente para pelejar contra Deus. Os anjos que olhavam Deus com amor, os seus olhos foram possuídos de trevas. Então Deus levantou o seu anjo, o arcanjo Miguel, e arrancou essa terça parte do céu e foram jogados na terra. E do mesmo modo que muitos, do mesmo modo que aconteceu lá no céu, muitos outros querem imitar. Tem esses exemplos, são crentes, mas são, aleluia, são primeiro a destruir a vida do seu irmão. São crentes, mas são primeiro a destruir a igreja. São crentes, mas são primeiro, aleluia, a destruir a vida do seu pastor. Não se preocupa, aleluia, em se levantar contra a vida do teu próximo, do teu irmão, do teu pastor. Se preocupa adorar ao Senhor, porque é Ele que vai poder te dar aquilo que você tanto deseja, que é a coroa da vida. É Ele que vai te dar a coroa da vida. Se o teu líder, aleluia, se teu irmão, aleluia, falhar contra você, te machucar, errar contra você, não se preocupe, não fale mal dele, não se levanta contra ele, ore a Deus. É Deus que te exalta, é Deus que te dá, é Deus que te abençoa, é Deus que te cuida, é Deus que te dá saúde, é Deus que te abençoa. Não se preocupe em lutar. Não se preocupe em tirar a espada. Não se preocupe em morder o teu irmão. Não se preocupe em sair com a tua espada para ferir o teu irmão. Não se preocupe para se levantar contra os homens. Esteja na oração, chore na presença de Deus, fique de joelho, irmã, fique de joelho, irmão, fique de joelho, irmã, fique de joelho, irmão, fale com Deus, ore ao Senhor, fale com Deus, fale com o Senhor. É Ele que vai responder às tuas orações, é Ele que vai limpar as tuas lágrimas, é Ele que, aleluia, que te ama verdadeiramente, Ele que nunca falha, porque o teu líder vai falhar, porque teu irmão vai falhar, os teus familiares vão falhar, todo mundo vai falhar contra você, mas Deus nunca falha, Deus nunca falha, Deus não peca, Deus não erra.